Oi meninos, tudo bem? Nós vamos dar início agora ao nosso capítulo 4 e vamos conversar sobre a Revolução Industrial, certo? Da mesma forma que eu já disse nos vídeos anteriores, vamos ter a nossa videoaula. Qualquer dúvida que ficar sobre o assunto, vocês podem mandar uma mensagem para o tio que a dúvida será solucionada na hora, tudo bem? Vamos lá então. Então nós vamos começar a estudar sobre o capítulo 4, Revolução Industrial, que está a partir da página 64 do livro de vocês. Quando a gente fala de Revolução Industrial, nós vamos trabalhar novamente o conceito de revolução, como a gente já trabalhou, transformações principalmente políticas, sociais e econômicas, certo? Nós vamos trabalhar também uma transformação no sistema produtivo. O ano passado, no nosso sétimo ano, nós estudamos que com o surgimento dos burgos houve um incentivo às manufaturas. Vamos recordar o que é isso? Primeiro a gente estudou sobre o artesanato. E aí eu coloquei um conceitinho para você de artesanato aqui, que é o seguinte: artesanato envolve um trabalho individual e familiar. Ou seja, o artesão, meninos, ele é responsável por todas as etapas de produção. Então, não há divisão do trabalho. E, nesse caso aqui, há uma alta consciência coletiva. Como assim? A preocupação com o todo. O artesão é dono de todos os meios de produção. Mas, conforme nós estudamos no ano passado, que eu disse para vocês, com o objetivo de aumentar a produção, nós tivemos início à manufatura. Esses artesãos foram reunidos nas chamadas corporações de ofício. E nessas corporações de ofício, nós começamos a ter uma divisão do trabalho. Houve um aumento na divisão do trabalho. Agora, cada artesão é responsável por uma etapa da produção. E aí, nós vamos tendo uma diminuição da consciência coletiva. Nós vamos tendo agora a preocupação mais com aquela área de trabalho. O artesão agora não é mais dono dos meios de produção, mas continua dono do saber produtivo, porque ele ainda na manufatura é essencial para a produção. E a terceira etapa do nosso sistema produtivo é a maquinofatura. Nós falamos do trabalho realizado nas indústrias, a substituição progressiva do homem pela máquina. Nós vamos ver aqui que nas primeiras indústrias, ainda nós vamos ter os trabalhadores, nós vamos ter os operários dentro das indústrias, como ainda existe. Mas nós vamos ter, com o passar do tempo, essa substituição progressiva do homem pela máquina. O trabalho humano não vai ser tão essencial como, por exemplo, na manufatura e no artesanato, certo? Então, a maquinofatura é o trabalho realizado nas fábricas, nas indústrias, onde então nós vamos ter a substituição do homem pela máquina. O operário, o trabalhador, não é dono dos meios de produção, nem mais do saber produtivo, porque ele apenas vai executar uma máquina. Ele vai apenas fazer um trabalho repetitivo. Não há, na verdade, aqui agora há uma grande divisão social do trabalho e não há mais consciência coletiva, porque nós vamos ter cada vez mais uma especialização. É só a gente pensar, por exemplo, no médico. Dentro da ortopedia, que é os médicos que cuidam da nossa parte óssea e tudo mais, nós temos um médico responsável pelas mãos, um médico responsável pela parte dos joelhos e assim por diante. É cada vez mais especializado. Então, há uma alta divisão do trabalho e uma baixa consciência coletiva, que é a preocupação e a noção do todo. Certo? Tomando aqui essas primeiras noções do sistema produtivo, vamos falar então da nossa Revolução Industrial. Gente, a Revolução Industrial, todo esse processo ocorreu primeiro na Inglaterra. Por que na Inglaterra? Porque a Inglaterra foi o primeiro país a se industrializar. Meninos, desde o governo de Elizabeth I, ainda um pouquinho mais atrás, desde o governo de Henrique VIII, intensificando-se na Elizabeth I, teve início de uma política chamada de política dos cercamentos. O que aconteceu, gente? As primeiras indústrias que surgiram na Inglaterra
eram indústrias têxteis, de produção de tecido. E aí, para aumentar a produção desses tecidos, o que aconteceu? Os camponeses foram expulsos de suas terras, houve um cercamento dessas terras para aumentar a criação de ovelhas e assim aumentaria a obtenção de lã e a lã era o produto, a matéria-prima utilizada para a produção desses tecidos, certo? Vamos lembrar aqui de novo, falar política dos cercamentos. Os camponeses foram expulsos de suas terras, houve um verdadeiro cercamento dessas terras para aumentar a produção, para aumentar a criação de ovelhas e assim, consequentemente, aumentando a produção de lã para a indústria têxtil. Então, o primeiro motivo aí do pioneirismo inglês, política dos cercamentos. Podemos falar o seguinte: com a expulsão dos camponeses, não havendo ali então para eles uma questão de trabalho mesmo no campo, um excedente de mão de obra no campo, esses camponeses saem do campo e vão para as cidades. Qual é o nome que nós damos ao movimento de saída do campo e chegada nas cidades? Êxodo rural. O êxodo rural, gente, gerou uma grande mão de obra disponível para as indústrias nascentes. E uma grande mão de obra, a gente pode falar, uma mão de obra barata. Porque, como nós tínhamos uma grande mão de obra disponível e as indústrias não comportavam aquele tanto de pessoas, o que começou a acontecer? As pessoas que não aceitavam trabalhar por aquele preço eram dispensadas porque existiam várias outras que precisavam do trabalho. Certo? Então, até agora, política dos cercamentos, êxodo rural, capital para investir. Rainha Elizabeth I investiu no comércio marítimo, nós já falamos aqui. Além disso, nós tivemos no governo de Oliver Cromwell os atos de navegação. Tudo isso favoreceu a burguesia. Favorecendo a burguesia, então, nós tínhamos dinheiro para investir. Outra coisa que favoreceu foi a questão política, né? Na Inglaterra, com a Revolução Gloriosa, a burguesia chega ao poder de forma definitiva ali, quebrando com o absolutismo. Então nós tivemos essa questão aí também, capital para investir. Dando início ao capitalismo, né, gente? Qual que é a base do capitalismo? É acúmulo de capital, o lucro. E por último, gente, matéria-prima disponível. As primeiras indústrias, meninos, as máquinas eram feitas de ferro. A matéria-prima era o ferro. Nós tínhamos na Inglaterra, além disso, essas máquinas feitas a ferro eram movidas a carvão. E a Inglaterra tinha grandes jazidas de carvão mineral que era utilizado para mover as máquinas. Além disso, também possuíam grandes jazidas de ferro que eram utilizados para a fabricação das máquinas. E outra coisa, a Inglaterra, gente, nós estudamos no ano passado que apesar de terem se lançado tardiamente para as navegações, possuía colônias. E isso era essencial para uma indústria, mercado consumidor e matéria-prima. Tudo bem? Mas aí nós entramos no seguinte, vamos falar a respeito qual era a condição de trabalho dada aos operários, a esses trabalhadores das indústrias. Gente, as jornadas de trabalho eram longas, os operários eram submetidos a jornadas que chegavam a 15 horas diárias. Imagina, se nós temos 24 horas e 15 horas desse dia, você ficava dentro da fábrica. Mas como que era esse trabalho dentro da fábrica? Gente, as condições eram insalubres. O que é insalubre, tio? Sem condições de saúde. Eram grandes galpões, né, corporações, como a gente já falou lá desde a manufatura. Nesses galpões eram reunidos grande número de trabalhadores e aí não tinham ventilação necessária e também eles conviviam ali com animais peçonhentos. Ó, ambientes insalubres, as fábricas eram ambientes sem condições de saúde que facilitava a proliferação de doença. Nossa, ficou doente, saía, tinha um auxílio, como por exemplo o auxílio doença lá do governo. Não, gente, havia substituição da mão de obra, né? Você ficou doente, não serve mais, substituição de mão de obra. Incentivo ao trabalho infantil e feminino. Gente,
Nós estudamos durante muito tempo que a nossa sociedade era baseada na figura do homem que trabalhava e sustentava o lar. Agora, como houve o surgimento de uma mão de obra barata, os homens que saíam para o trabalho não conseguiam sustentar os seus lares. Então, a mulher e as crianças também saíam. Outro caso aí, ó, nossa, a mulher está lá trabalhando e engravidou. Saiu licença maternidade? Não, gente, não existia isso naquela época. Substituição de mão de obra. E aí, o trabalho das mulheres e das crianças, eles ainda contratavam muitas mulheres e crianças porque era uma mão de obra ainda mais barata. Os donos das indústrias preferiam empregar as mulheres e as crianças, já que os salários eram bem menores que os dos homens. Então, a gente acabou de falar também uma outra característica desse processo, que são os salários baixíssimos. O aumento dos lucros das indústrias veio às custas do pagamento de baixos salários aos operários. Tudo isso, gente, fez gerar vários movimentos, como por exemplo, o que nós chamamos de ludismo, cartismo e a formação dos sindicatos. O que é ludismo, gente? Ludismo, a palavra vem de lúdico, porque os operários não enxergavam no patrão o causador de seus problemas. Onde estava a causa, a grande causa dos seus problemas? Nas máquinas. A máquina que estava tirando o trabalho dele. A máquina que não dava oportunidade de outras pessoas serem empregadas. Então os operários enxergavam nas máquinas os motivos de seus problemas. Por isso eles promoviam a quebra das máquinas. E esse movimento ficou conhecido como os quebradores de máquinas, que é o ludismo. Cartismo, o próprio nome já fala. Cartismo vem de carta. Então, os operários começaram a publicar impressos, impressos como se fossem jornais, as suas manifestações contrárias às condições de trabalho, às condições de vida. Esse documento, na época, ficou conhecido como Carta ao Povo, cartismo. E aí, operários começaram a se unir, começaram a reivindicar seus direitos. O órgão que representava os interesses operários que surgiu foram os sindicatos. E a gente fala, nós falamos aqui então, além da Revolução Industrial, das consequências dessa Revolução Industrial, né? Para a gente só destacar mais alguns pontos aqui importantes dessas consequências, a gente pode falar o seguinte. Então, a, nós tivemos pontos positivos? Claro que nós tivemos. Desenvolvimento de novas máquinas e tecnologias voltadas para a produção de bens, aumento da produção de mercadorias em menos tempo, mas também avanços, a gente pode falar no sistema de transporte, desculpa, né? Mas também a gente pode falar o quê? Maior concentração de renda nas mãos dos burgueses, dos donos das indústrias, né? Do patrão. Nós tivemos o aumento do êxodo rural, nós tivemos um crescimento desordenado das cidades, uma vez que as cidades não estavam preparadas para abrigar essa grande quantidade de pessoas, o aumento das doenças, proliferação de doenças, né? O grande uso da mão de obra infantil nas fábricas, e além do que a gente acabou de falar, surgimento dos sindicatos e o aumento da poluição do ar nas cidades devido à queima do carvão. Certo, meninos? Então, o tio gostaria, por favor, que a partir dessa videoaula vocês dessem uma olhadinha no capítulo 4 da página 64 até 86, que traz para nós lá de como aconteceu a Revolução Industrial, a ascensão burguesa e o acúmulo de capital, e as consequências da Revolução Industrial e a vida fora da fábrica. Porque no próximo vídeo eu vou vir com vocês fazendo alguns exercícios, tá bom? Um grande abraço.